Fala galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amados irmãos? Na paz? Bom, o texto que eu escolhi para nós aprendermos mais da palavra de Deus hoje, né? No livro de Provérbios, encontra-se em Provérbios capítulo 15, versículo 4. Provérbios 15, 4. E diz assim a palavra de Deus: o falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Mais uma vez, o falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Esse texto nos traz uma reflexão muito profunda sobre a importância do falar, né? Sobre a importância de nós sempre estar atento, né? Sempre nos atentarmos ao que falamos, né? Durante o nosso dia, durante as nossas conversas, né? Nas nossas relações. Por quê? Porque as palavras têm poder. Eu acho que você já deve ter ouvido isso alguma vez na sua vida, né? Que as palavras têm poder. E realmente, isso é uma verdade muito profunda no mundo espiritual. Porque realmente as palavras têm poder, né? E esse texto bíblico está deixando bem claro sobre isso, né? Que o falar amável é bom, né? O que ele está querendo dizer aí que é árvore de vida? Quer dizer que o fruto das palavras amáveis são vida. Palavras amáveis atraem vida para o nosso ser, atrai vida para as nossas atmosferas, né? Para o nosso dia a dia. Então, nós precisamos ter uma atenção muito profunda, muito intencional, muito atenta no que sai da nossa boca. Por quê? Porque o que falamos, de alguma forma, vai voltar para nós. As palavras são como plantio, né? Assim como as nossas ações são plantio, né? O que a gente planta, a gente colhe, né? As nossas ações, os nossos comportamentos, o que a gente faz, o que a gente age, a gente colhe. Com as palavras também não é diferente. O que a gente fala, o que a gente semeia, verbalizando no mundo espiritual, isso de alguma forma vai trazer uma colheita para a gente. Vai trazer ou benefícios ou bênçãos, né? Ou vai atrair consequências, ou vai atrair, né, sentenças, né, por conta daquilo que falamos, né? E existem muitas pessoas que usam a sua boca não para abençoar, mas para amaldiçoar, né? Usam a sua língua, as suas falas, sempre para depreciar as pessoas, para desmotivar as pessoas, para ferir as pessoas, né? É o que o texto está dizendo, né? O falar enganoso, né? A fala que não é verdadeira, a fala enganosa, a fala maligna, né? Ela, o que que ela faz? Ela ela faz o quê? Ela oprime o espírito, ela esmaga o espírito. O que que isso quer dizer, esmaga o espírito? Ela machuca, ela oprime, ela entristece o espírito, ela sufoca o espírito, né? Então, tem muitas pessoas que, usam a sua boca o tempo todo para difamar, para caluniar, para falar mal, para atacar, para julgar, né? E
E elas esquecem que o que elas estão fazendo muitas vezes pode até ferir, oprimir, esmagar o espírito do outro, do próximo, né? Mas isso vai trazer, esse esmagamento do espírito não é só para quem a pessoa está semeando essas palavras, mas sim para ela, porque o que a gente planta a gente colhe. Então as pessoas que usam a boca para maldizer, né, para invejar, para difamar, para caluniar, para xingar, né, elas estão semeando palavras malditas no mundo espiritual, né? E essas palavras de alguma forma pode um dia cobrar elas, pode um dia sentenciar elas, né? Então, e da mesma forma, quando nós abençoamos com a nossa língua, quando nós profetizamos coisas boas, né? Semeamos palavras amáveis, como diz o texto, né? Palavras de amor, palavras de verdade, né? Palavras positivas, né? Isso de alguma forma vai atrair para nós essas colheitas também, né? Então, nada melhor do que começar o dia, sabe? Agradecendo a Deus, adorando a Deus, profetizando, né? Profetizando em cima das circunstâncias, né? Não, as coisas não tá boas, mas vai melhorar. Eu tô passando por essa situação, por essa prova, mas Deus vai honrar. No momento certo, Deus vai abençoar, né? Nós temos que ser assim, né? Que profetizar coisas boas, né? Temos que profetizar na vida das pessoas coisas boas, né? Não, Deus vai abençoar, Deus vai honrar, né? Deus vai agir em nosso favor, né? Eu profetizo que esse dia vai ser um dia abençoado. Senhor, eu consagro esse dia ao Senhor, as minhas tarefas, aquilo que eu vou fazer, né? Eu profetizo que essas tarefas vão ser bem feitas, que o Senhor vai estar comigo, que a tua presença vai estar comigo, né? Então é assim, usarmos a nossa língua, a nossa boca para semear o bem, né? E não o mal. Semear palavras de fé, palavras de confiança, palavras de vitórias, né? E não palavras malditas, não palavras depreciativas, né? Murmúrias, né? Então, é mais ou menos isso, né? As pessoas, elas não percebem, mas muitas vezes elas estão vivendo consequências daquilo que elas mesmas falam, sabe? Que elas falam às vezes através de músicas, através de canções, né? Quando eu era do mundo, eu cantava tudo quanto é tipo de música, né? Depois que eu me converti, eu seleciono muito bem as músicas que eu canto, né? Às vezes você pode até me ver cantando uma música ou outra de amor, mas é uma ou outra bem selecionada, bem filtrada, a letra bem filtrada. E a maioria das músicas que eu canto assim são gospel, são evangélicas, né? Que falam da palavra de Deus. Mas de vez em quando, como eu sempre gostei de cantar músicas românticas, né? Às vezes eu canto uma música ou outra, mas é sempre bem filtrado, né? Eu não uso mais a minha boca para cantar todos os tipos de música que eu cantava quando eu estava no mundo. Por quê? Porque tem muitas letras que são lixo, né? São letras que falam de pecado, de coisas que desagradam a Deus. E como que eu vou usar minha boca para poder cantar isso? Porque quando a gente está cantando, a gente está, de uma certa forma, a gente está elevando ao nosso espírito, a nossa alma, né? E as nossas palavras né? Ao mundo espiritual, ao universo. A gente está declarando uma mensagem, né? Toda música tem uma mensagem por trás. E como que eu vou cantar uma música, por exemplo, que fala de adultério, né? Que fala de coisas que desagradam a Deus, né? Então, e muitas pessoas não sabem desse princípio espiritual. E elas acabam cantando todo tipo de música e muitas vezes elas acabam vivendo na vida delas aquilo que elas cantam, né? Quantas pessoas que
cantando um monte de música sobre adultério, daqui a pouco está vivendo um adultério no seu casamento, no seu relacionamento. Quantas pessoas cantando sobre, não conseguiu aguentar a tentação e que não sei o quê, e que fulana era linda demais e aí daqui a pouco a pessoa caiu na tentação porque surgiu da mesma forma que a pessoa cantava, surgiu, né, uma tentação igual. A pessoa cantando música sobre sobre estar com uma, mas gosta da ex, estar com uma, mas ama a ex, daqui a pouco se vê numa prisão emocional por conta do ex-relacionamento, ou a ex ou o ex acaba voltando à tona e vivendo um embaraço ali. Por quê? Eu vou explicar por que isso. Porque você pode acreditar ou não nisso, mas isso é uma verdade espiritual e a palavra de Deus trata muito bem isso, né? Os demônios, eles agem através das legalidades que nós damos, né? Então, quando a gente está cantando algo, quando a gente está verbalizando essas mensagens, a gente está abrindo portas, brechas, para que o inimigo tenha legalidade para agir na nossa vida. Então, muitas pessoas, às vezes, estão com a sua vida sentimental, amorosa, conjugal, de relacionamento, de casamento, com um monte de embaraço, de traição e um monte de coisa de sofrimento, sabe? Porque elas, em algum determinado momento da vida delas, viveram vibrando isso em canções, né? Declarando isso, né? Com paixão, com fervor, com as suas energias, verbalizando isso para o mundo espiritual. Então elas abriram brechas, portas para que demônios atuem nessas áreas, né? Então deram legalidades. Então como que a gente pode quebrar essas coisas, né? Primeiro se arrependendo diante de Deus, né? E pedindo perdão para Deus por todas as vezes que fez isso, né? Para que Deus nos perdoe e feche essas brechas, né? E segundo, parando de praticar isso, né? Parando de cantar qualquer coisa, parando de usar a boca para falar coisas ruins, coisas que não são proveitosas para as nossas vidas, né? Então, esse texto nos ensina muito claro isso, né? Então que nós possamos, com essa reflexão, né, a partir de hoje, tomar muito cuidado com o que falamos, né? E usar a nossa boca para orar a Deus, para adorar a Deus, para cantar coisas positivas, né? Que nós possamos usar a nossa boca para aconselhar pessoas, para motivar pessoas. Talvez uma pessoa do seu lado esteja passando por um momento difícil em alguma área da vida dela. Não use a sua boca para julgá-la, não use a sua boca para ficar pontuando os defeitos o tempo todo, né? Use a sua boca para abençoá-la, para orar por ela, né? É claro que assim, esse texto, né, fazendo um adendo aqui, está dizendo sobre palavras amáveis, né? E aí depois está dizendo sobre as palavras enganosas, né? Agora é o seguinte, as palavras enganosas também pode ser mascarada de palavras doces, né? Porque a Bíblia diz que Deus repreende os seus filhos como um pai repreende um filho que deseja o bem. Então, a palavra enganosa, ela pode ser também quando a gente está bajulando, quando a gente está sendo doce com alguém que precisa de correção, né? Porque o amor corrige, o amor exorta, o amor repreende, né? O amor fala a verdade. Tem um outro provérbio que vai dizer que quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Então, não quer dizer que falar palavra amável não quer dizer que a gente não possa, às vezes, ser firme em alguma questão, confrontar alguém numa prática errada que ela está tendo por amor, né? Isso nós devemos fazer. Agora, o que está dizendo o texto aí
é sobre palavras enganosas, palavras ruins, palavras que provenientes de engano, palavras que depreciam, né? Então, é isso que o texto está dizendo, né? Que nós precisamos tomar cuidado, então, com essas palavras depreciativas, né? Que colocam as pessoas para baixo, que desmotivam, que entristecem, que magoam, né? As pessoas. Então, que nós possamos usar a nossa boca, então, para coisas positivas, coisas dos céus, coisas que vão nos trazer uma colheita, sabe, abençoada, né? Frutos abençoados. Né? Então essa é a minha palavra para você hoje. Espero que tenha te edificado. Se você gostou do vídeo, né, do áudio no caso, né, do podcast, comente, curta, compartilhe, se inscreva no canal para que essa mensagem de alguma forma alcance outras pessoas e abençoe outras pessoas também, assim como eu creio que tem te abençoado, tá bom? Um grande abraço, que Deus te abençoe.